Oi, gente, vocês estão bem? Como é que tá a quarentena de vocês? A minha não tá fácil, não, mas estamos aí, né? Adoro esse barulhinho de chuva. Vou partilhar com vocês hoje o livro de Eclesiastes, que eu comecei a ler. Eu tô no capítulo 2 e vamos lá. Foi bem produtivo hoje e foi interessante porque é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo que eu não tenho tudo certinho, estruturado para falar num sentido assim, de que Deus, ele trabalha processos comigo, né? E eu só faço vídeos quando eu entendo o processo sobre um determinado assunto. E hoje a gente vai falar de um processo que ainda não terminou. Então, vai ser bem interessante. E isso é um desafio também, eu acho. Porque eu gosto muito de racionalizar, né? E, e aí eu tenho que confiar que Deus vai resolver esse processo, assim, sabe? Enfim, tá sendo bem interessante eu falar no meio. Mas vamos lá. Vou ler pra vocês as coisas que me chamaram a atenção e aí eu vou falando, que nem eu sempre faço. Decidi entregar-me à insensatez, para descobrir o que convém ao homem fazer debaixo do céu no curto tempo de vida. Realizei grandes obras, as examinei e também o trabalho que me tinham custado. E concluí que tudo é fugaz, e uma corrida atrás do vento, e que não há nada permanente debaixo do sol. A vantagem da sabedoria sobre a insensatez é a da luz sobre as trevas. O sábio tem os olhos abertos e o insensato caminha pela escuridão. Mas logo notei que ambos têm o mesmo destino, a morte. Então pensei, vou ter o mesmo destino do insensato? Para que me tornei sábio? Fiquei com ódio da vida, porque tudo o que se faz debaixo do sol é fugaz. Vamos lá. Quando eu li esse trecho, assim, esses trechos, eu senti muito desconforto, assim, e eu pensei, nossa, eu não entendo o que isso quer dizer pra mim, né? Aí eu fui meditando, e eu fui percebendo que eu constantemente eu tenho vivido um tempo muito de marasmo, assim, que eu sinto que nada acontece, mas acontece um monte de coisa. E tudo que eu preciso fazer depende de outras pessoas. Então eu não consigo me movimentar porque eu dependo de outras pessoas para que as coisas aconteçam na minha vida. Isso me frustra muito, né? E aí quando eu fico frustrada, eu não consigo esperar. E aí eu acabo, tipo, jogando tudo pro ar e fazendo o que é mais fácil, né? Perdendo tempo. E aí veio uma visualização, assim, de um jogo de videogame, né? Que eu vou conquistando os meus objetivos terrenos, passando de fase, mas que Deus permitiu, por um tempo, que eu conquistasse tudo que eu queria, assim, e que eu ficasse num patamar muito legal, assim, que eu gostava de onde eu tava. E que tava super confortável. Mas que por algum motivo faltava alguma coisa, sabe? Eu tava feliz e tava ok, mas faltava alguma coisa. Alguma coisa pra me saciar, sabe? E era engraçado, porque. E era Deus, né? Porque assim, quando eu escolho essas coisas, acho que eu já falei isso no canal também, eu sou feliz. Eu eu consigo viver na minha própria independência, né? Mas falta algo que, tipo assim, um passinho para que as coisas fiquem perfeitas, né? E aí fui percebendo que quanto mais eu queria conquistar, eu fui percebendo que eu nunca estava satisfeita. E quando eu finalmente fiquei satisfeita, eu entendi que, tipo, não era sobre as coisas que eu tava querendo, mas era sobre a minha insatisfação, né? E que as coisas que eu conquistava sempre passavam, né? E aí até eles usam, a palavra usa uma analogia que fala debaixo do sol, né? As coisas são fugazes. E Deus, pra mim, representa o sol. Então,
e o sobrenatural. Então, tudo que é debaixo do sobrenatural, tudo que é natural é fugaz, passa, nada é eterno. E aí, eu ficava perguntando pra Deus, tipo, tá, então pra que eu vou fazer as coisas, sabe? Se nada me sacia, se tudo que eu faço é só, tipo, perca de tempo, eu acabava me entregando pra todas as percas de tempo, sabe, da vida, com todo o meu coração, tipo, e minha rebeldia, né? Porque eu falava, eu não vejo sentido nessa vida, eu não vejo sentido nisso que eu tô vivendo, pra que eu tô acordando e tô indo e aprendendo japonês e tocando violão e tal. Eu não vejo sentido, então já que eu não vejo sentido, pra que eu vou me controlar, pra que eu vou buscar um equilíbrio, né? Eu vou meter, chutar o balde, enfim. E aí eu, tipo, me preenchia, eu noto muito que as pessoas hoje, elas se preenchem muito de conhecimento, né? Então, tudo é ciência, não que a ciência não seja importante, tudo precisa, sei lá, a gente se sente seguro com a ciência, mas isso é por ilusão, né? Porque Deus, ele dá pra gente um aporte psíquico. Também já falei isso no canal, né? Mas é um aporte limitado. Então, por que que ele... Eu ficava me perguntando, por que que Deus permitiria que a gente tivesse um aporte psíquico pra entender as coisas, né? Se o que a gente fosse fazer não ia significar nada, não ia servir pra nada, sabe? E aí, tipo, aí eu fiquei perguntando pra ele, por que você permite? E outros momentos da Bíblia vai falar que o quanto que é importante a gente buscar sabedoria, buscar ter discernimento, né? Buscar esse equilíbrio, né? Tipo, de ser uma moral também, né? Isso me incomoda muito. E eu perguntava pra Deus, eu falava, cara, por que que você fica batendo nessa tecla pra gente buscar sabedoria, se, que nem falou no começo, o sábio que tem os olhos abertos e o insensato que caminha pela escuridão, eles estão traçando o mesmo caminho, sabe? Mesmo que o insensato bata um pouco na parede e tal, eles vão pro mesmo lugar, que é a morte. Então, por que que eu tenho que ser sábia, sabe? Por que que eu tenho que buscar esse equilíbrio e não posso mandar, desculpa a palavra, todo mundo pra puta que pariu? Sou bem rasgada, né? E... E aí, Deus me chacoalhou de um jeito muito louco, assim. E, assim, é uma conclusão que eu já tive antes, que todo mundo sabe, né? Que, na verdade, é muito simples, mas que agora que eu entendi real, assim, é que Deus, ele inverte, assim, parece que a gente fica buscando um objetivo, tipo, eu vou fazer isso por um objetivo, né? Em vez de viver a vida como se aquilo fosse legal de aprender e legal de viver, né? E eu já falei isso em outro vídeo, acho que no de discipulado. E realmente o sentido da vida é o relacionamento. Mas hoje Deus me mostrou o jeito que ele pensa, sabe? Por exemplo, ele me falou assim: o seu problema é que você acha que eu penso o óbvio, que eu penso o que é humano, sabe? O que é mais lógico a gente pensar? Que a vida tem que ter um sentido no final dela, né? E Deus fala assim: não, essa não é a minha lógica. A minha lógica é sempre o inverso. Não sempre o inverso, mas a minha lógica, ela sempre quebra o que a sua razão limitada consegue enxergar, sabe? A minha lógica, ela é sempre o algo a mais que te falta, sabe? Então, por mais que você consiga chegar, a minha lógica, ela vai continuar fazendo sentido, só que ela vai te dar uma peça a mais para que você consiga entender o como a sua lógica não faz sentido. Não sei se eu fiz sentido. Enfim. E aí, parece que ele se contradiz, a mensagem é essa. Para eu ficar ligada nas minhas situações na vida, onde parece que Deus se contradiz. Porque quando parece que algo dentro da igreja ou algo em algum lugar tá se contradizendo, não é isso. É porque eu não tô conseguindo ter a visão
que Deus precisa que eu tenha, sabe? Que é a visão dele. E às vezes eu não preciso ter. E às vezes eu só não entendo e ok. Aí tá, ele me disse que o importante era o caminho de novo, que eu precisava aprender a duvidar das minhas certezas, né? A duvidar de como eu achava que, tipo, porque eu falava, nossa, Deus fez a gente, colocou a gente na Terra e não deu um sentido na vida, né? E não é verdade. Por que que isso caía no meu coração como uma verdade, sabe? Eu preciso começar a contestar as minhas próprias verdades a respeito de Deus e a respeito do que eu entendo. Um tipo de mentalidade pessimista. Não sei se eu tô sendo muito clara. Eu tô me esforçando, gente, mas é que tá difícil aqui o negócio. Então eu preciso voltar. Voltar não, eu preciso aprender a questionar as minhas próprias verdades para conseguir dar um passo além e alcançar os lugares que me faltam, que eu comecei falando. E aí Deus me fala assim, que se ele deu a capacidade, mesmo que limitada, ele deu um tanto de capacidade de entendimento pra gente. E ele disse que a sabedoria é importante, então deve fazer diferença, por algum motivo, que eu não sei qual, deve fazer diferença a vida na luz, com a sabedoria, que você enxerga as situações e tem discernimento, versus a vida na escuridão, como insensato, por mais que o caminho, por mais que o final seja o mesmo, por mais que a gente tenha os mesmos destinos, por algum motivo deve fazer diferença as relações que a gente estabelece e o sentido da vida que está nessas relações, né? Agora, você vai me perguntar, tipo assim, beleza, estabelecer relacionamento é o sentido da vida, mas por quê? O que acontece quando você estabelece relacionamentos? É uma ótima pergunta que, inclusive, quero responder, viu? Deus, fica aí a dica pra você me responder. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Com a sabedoria aprofundamos a relações, coisa que quem está no escuro não faz. Isso é importante. De alguma forma que eu ainda não entendi, porque a gente morre e todo mundo é igual. Então, tipo assim, eu tenho uma dificuldade com a dignidade, né? A gente é igual em dignidade, mas é diferente em características. Então, eu tenho uma dificuldade com isso. Ainda não sei lidar. Então, tipo, a gente morre como iguais. Então, é porque o fim não é o objetivo. A morte não é o objetivo da vida, como a gente acha que é. Como eu acho que é, muitas vezes. E aí, eu queria terminar com a coisa mais interessante que eu achei disso aqui. Porque a última parte vai falar do ódio, né? Que o autor do livro, fica com ódio da vida. Porque tudo que ele faz vai passar. Então, pra que ele vai fazer? E aí Deus me fala assim, que o meu ódio, ele não tem sentido. Porque eu tô odiando com base no que eu entendo. Então, eu só tô gastando energia. Ao invés de eu focar no que eu não entendo, eu tô tomando o que eu entendo como verdade e jogando todas as minhas confianças, todos os meus sentimentos nessa coisa que eu entendo, que pode ser mentira. Então, eu vou ler o que eu escrevi, acho que tá mais claro. Por muito tempo eu vivi com ódio da vida, porque ela não fazia sentido. Porque precisava pra mim ter um objetivo final. Mas Deus aponta hoje que o meu ódio é sem sentido, porque o objetivo tá no meio e não no fim. Então eu tô pautando a minha vida em certezas que não são verdade. Então é isso, assim, eu queria convidar você a refletir sobre isso, né? Eu até tava pensando aqui enquanto eu falava numa conversa que eu tive com o meu amigo Maílson, né? Uma vez faz muito tempo, porque a gente costumava partilhar muito, eu e ele. Porque eu tenho muita dificuldade com essa coisa da razão e da fé, né? Vocês já devem saber. E eu sempre falava pra ele, Maílson, mas pra que os mistérios, né, da igreja? Eu não consigo só acreditar, eu não consigo só, sabe, contemplar. E Deus me trazia isso aqui
porque é realmente... É uma... Agora eu tô começando a entender que Deus, ele precisa que a gente vire essa chavinha. Não de ser trouxa, de ter uma fé cega, assim. Mas que a gente vire essa chavinha pra aprender a pensar como ele pensa, sabe? E pra não ficar pautando as nossas decisões em coisas que a gente determina como verdade, que não são verdade. Não são verdade. E isso é tão óbvio. O modelo cognitivo tá aí, né? A gente sente coisas... Para quem faz terapia na TC, a gente age conforme as coisas que a gente acredita, conforme os nossos valores. Mas e se os nossos valores, e se as coisas que a gente acredita não forem tão confiáveis assim? Quem diz que isso é confiável, sabe? Então, é isso. Espero um dia gravar um vídeo para vocês respondendo para que servem os relacionamentos. E qual que era a pergunta mesmo? Por que as relações... Por que o meio da vida é importante, mesmo que... Por que a gente se relacionar com as pessoas é importante, ter um crescimento é importante a partir da sabedoria, mesmo se a gente vai morrer igual os outros. Os outros que não têm. Acho que no fundo é porque a gente fica, tipo, e daí... No fundo é porque eu me comparo muito, né? Então, e daí que o outro vai morrer daquele jeito? Eu tenho que olhar pra mim, né? Mas eu preciso elaborar isso aqui melhor. Enfim, eu acho que eu repeti várias coisas do que eu já falei no canal, mas de um jeito novo. E espero que tenha edificado vocês de alguma forma. Eu tô procrastinando um pouco pra gravar vídeos, porque... Pelo que eu falei pra vocês, né? Porque às vezes eu quero ter algo mais sólido pra falar, ao invés de só ir ruminando com vocês as coisas que Deus fala pra mim. Então eu vou fazer essa experiência de ruminar com vocês. E é isso, gente. Se vocês curtiram, deixa eu curtir aí. Boa quarentena, fiquem em casa, lavem as mãos e é isso. Eu tô falando, mas não tô fazendo muito. E é isso. Beijos.